O senhor vai batizar? Não, eu não vou batizar não. Então Jesus, ele se batizou para dar exemplo para nós. Daí a gente olha e diz, poxa, Jesus sendo santo, se batizou, imagina eu, como não preciso. Imagina como eu não preciso. Eu preciso cumprir. Eu preciso seguir os passos de Jesus. Como Jesus se batizou no Rio Jordão, nas águas correntes, nós seguimos o exemplo de Cristo. A igreja Deus Amor segue o exemplo de Jesus. O exemplo do Senhor, a igreja Deus Amor não batiza na piscina, não batiza no tanque, porque Jesus batizou também nas águas correntes. A igreja Deus Amor segue o exemplo de Jesus. A não ser que não tenha mais rio, a não ser que já se secou as águas correntes, né? Mas não, tem quantos rios tem? Quantos rios tem? A gente também pode se batizar nas águas correntes, seguir o exemplo de Jesus. Como Jesus se batizou, eu também vou me batizar, nascer do Espírito. Nascer do Espírito Santo é você ser batizado com o Espírito Santo. É você receber o Espírito Santo de Deus na sua vida. É você agora viver segundo a palavra de Deus. Quando Deus vai falar contigo, então você entende. Porque você nasceu de novo, você consegue compreender os mistérios de Deus na sua vida. Então veja que Jesus não foi nem um pouco emotivo ao falar com Nicodemos. Ele vai direto ao ponto, ele diz, em verdade te digo, se você não nascer de novo, você não vai ver o meu reino. Imagina, o quão duro não foi para Nicodemos ouvir essas palavras. Mas era a verdade. E a Bíblia diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Irmãos, é a verdade que liberta. Não é a mentira que liberta. Às vezes, é melhor uma verdade amarga, que no momento dói. É difícil para ouvir, mas ela pode te libertar. Mas a mentira não, às vezes uma mentira, dependendo do momento que você esteja, você ouve ela e até é gostoso, você ouve, poxa, a coisa está difícil, é até bom ouvir essa mentira, mas ela vai te afogar cada dia mais. Ela vai te levar cada dia mais às profundezas do engano. Melhor é uma verdade dura que liberta do que uma mentira doce que nos aprofunda cada dia mais ao erro. Então Jesus ele vem com essa verdade absoluta e diz, em verdade te digo, se você não nascer de novo da água e do Espírito, tu, mesmo conhecendo o que conhece, sendo quem é, sendo um príncipe, sendo uma pessoa de respeito e de autoridade, tu não verás o meu reino. Que é tudo que a gente busca, ser salvo. É tudo que de mais importante a gente espera. A nossa esperança é essa. Um dia não estarmos mais aqui, mas estarmos em um lugar em que não haverá mais dor, tristeza, onde haverá plena paz, plena alegria, pleno gozo. Então Jesus está dizendo, tu não terás isto, Nicodemos, se você não cumprir com a minha palavra. Se você não cumprir com o que eu estou lhe dizendo, você não verás isto. Então, nasça de novo. Deixa o teu velho homem para trás. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Glória a Deus. Então isso é necessário, meus irmãos. Então Nicodemos, ele estava tendo essa dificuldade para entender esta palavra. E nesse mesmo texto e contexto, a gente tem o texto áureo da Bíblia, a palavra-chave, né? Que é o João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, irmãos, quem crê será salvo, mas quem não crê será. Daí a Bíblia usa outra pronúncia, diz assim, quem não crê já está condenado. Quem crê será salvo, mas quem não crê já está condenado. A pessoa pode muito bem viver uma vida muito confortável aqui na terra, ter tudo o que quer, tudo o que deseja, e no último dia
não herdar a salvação, porque não cumpriu com os deveres de um cristão. Ah, mas foi uma pessoa boa, uma pessoa legal, uma pessoa bacana. Mas se essa pessoa não cumpriu com os deveres de um cristão, se não aceitou a Jesus como seu único e suficiente Salvador, não confessou isso diante das pessoas em público, que Jesus é o único Senhor e Salvador, essa pessoa viverá essa tão dolorosa decepção de ouvir do Senhor: apartai-vos de mim, porque não vos conheço. Então, irmãos, nós estamos aqui nessa noite. Esta é a oportunidade de nos humilharmos na presença do Senhor e dizer: Senhor, eis-me aqui para me desprender do pecado, eis-me aqui para me desprender de tudo aquilo que não te agrada. Senhor, eis-me aqui para viver uma vida na tua presença. Senhor, eis-me aqui, Senhor, para viver uma vida de consagração. Eis-me aqui na tua presença, Senhor, para ser uma serva autêntica do Senhor, para ser um exemplo aonde quer que eu vá, aonde quer que eu esteja, que quando uma pessoa olhar para mim, veja na minha vida a presença do Senhor, que quando uma pessoa olhar para mim, diga: essa pessoa é diferente, essa irmã é diferente, esse irmão é diferente, há algo diferente nele. Por quê? Porque você vai resplandecer a presença de Deus na sua vida, e quem olhar para você vai ver a presença de Deus em você. Então, minha irmã, entenda que Jesus, Ele te trouxe à existência para que você venha ter dentro de você a essência de Deus, que é a presença dEle, é a presença do Espírito Santo de Deus. Levante a tua vida, e coloque ela na presença de Deus e diga: Senhor, eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui, Senhor, na tua presença. Então você não mais vai se preocupar com os problemas, com as dificuldades, porque uma vez que você buscar o reino de Deus e a justiça de Deus, as demais coisas o Senhor acrescentará sobre a tua vida. Oh, glória a Deus, aleluia, glória a Jesus. Então, minhas irmãs, é fácil de entender o que Jesus está falando conosco aqui nessa noite. É fácil de compreender as palavras do Senhor para todos nós aqui nessa noite. É fácil de entender, mas não é fácil de obedecer. É muito fácil compreender o que Jesus está falando, mas obedecer é o que é difícil. Mas o que obedece é aquele que vem e se humilha na presença do Senhor. É aquele que reconhece, porque, como eu sempre digo, o maior erro do ser humano não é às vezes o pecado em si, porque pecar, todo mundo peca. A Bíblia diz que aquele que diz que não peca já pecou em dizer que não peca, né? Então, o maior erro do ser humano é não reconhecer que é pecador. É ele vir na presença de Deus num culto como esse, cheio de pecado, cheio de iniquidade, de transgressão, e chegar e dizer: ó Deus, eu preciso disso, eu preciso daquilo, o Senhor tem que me ajudar, o Senhor tem que fazer algo por mim. Pobre, cego e nu é aquele que vive a vida só para as coisas desta vida. A Bíblia diz: o mais pobre, cego e miserável e nu é o homem que vive só para essa vida, sem sequer pensar na vida eterna. Então, irmãos, nós precisamos reconhecer, chegar diante de Jesus e dizer: Senhor, o que tu queres de mim, Senhor? Senhor, eis-me aqui para cumprir com a sua palavra, para cumprir com os deveres de um cristão, de um servo de Deus. Então tu verás mudança na sua vida. Você vai ver as coisas se encaixando. Você vai ver as coisas caminhando. Por mais que você passe dificuldades, você vai ter paz. A luta não vai te levar. Muito pelo contrário, a luta virá, passará e você ficará de pé, porque aqueles que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Amém. Então a diferença é essa: o ímpio vai passar pelas dificuldades, pelas marés, e vai embora junto com as ondas. Sabe quando vem aquela, como tsunami?
vem aquela coisa, aquela força das águas, vem e devasta com tudo e leva tudo embora e vai tudo junto. Assim vai ser o ímpio. Vai vir aquelas ondas e vai levar ele, vai destruir com tudo. Mas você não. Você pode enfrentar as mesmas ondas que ele enfrentou. Você pode enfrentar a mesma fúria das águas que ele enfrentou, mas as águas vão passar e você estará de pé. Ela não te derrubou, ela não te destruiu, ela não acabou com você. Muito pelo contrário, te deu ainda mais resistência, te deu ainda mais força. Você pode agora dizer: Cristo, o meu Senhor é aquele que me protege, é aquele que me dá resistência. A minha casa realmente está edificada na rocha, porque veio o temporal, veio o vento, veio as águas, mas eu estou aqui de pé na presença do Senhor. Então assim é aquele que é nascido de Deus, que é nascido de novo. Ele resiste, ele suporta, ele supera e fica de pé para contar a vitória, para contar a bênção. E quem viver, verá a bênção de Deus na sua vida. Quem viver, verá os milagres de Deus na sua vida. Quem viver, verá você contando a bênção. Quem viver, verá você de pé dizendo: ei, igreja, a tempestade veio, mas foi embora. Ei, igreja, veio uma grande luta, mas foi embora. E eu estou aqui de pé para dizer que Deus é Deus. Eu estou aqui de pé para dizer que aqueles que confiam no Senhor permanece. Quem crê nesta palavra, diga glória a Deus. Quem crê que quem viver verá para ver a tua vitória, o teu milagre, a tua bênção. Levante a tua mão e glorifica o nome do Senhor. Oricanda, labassurianda, labai, aleluia, glória a Deus. Essa turbulência vai passar, irmão. Essa turbulência vai passar, irmão. Vai passar, você vai ouvir o comandante pegando o telefone para anunciar e dizendo assim: olha, nós vamos passar por uma turbulência, mas fica tranquilo, porque o Senhor está no controle desse avião, o Senhor está no controle dessa embarcação, fica tranquilo, está vindo aí uma turbulência, nós vamos passar por um momento difícil, mas não é nada que a gente não vai passar, não é nada que a gente não vai vencer, não é nada que a gente não vai superar. Está vindo aí uma turbulência, mas vai passar, fica tranquilo. Quando